Evangelho de Lucas, capítulo 6, nós vamos ler do verso 46 ao 49. Enquanto você procura, segura esse título aí, irmão, segura na cadeira aí. A sua casa caiu. Meu irmão, segura na cadeira aí que hoje tem, hein? A sua casa caiu. Lucas 6, 46 ao 49. Diz assim, meu amado, a palavra de Deus. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a sua ruína. Meu irmão, não é fácil. Quando você chama Jesus de Senhor, você tem que viver em obediência a Ele. A palavra grega ali para Senhor é Kyrios. Quer dizer exatamente isso, mestre, Senhor. Se você chama Ele, como diz no texto, Senhor, Senhor, você precisa obedecê-lo, você precisa segui-lo. E a palavra de Deus é sempre a nossa maior instrução para nós seguirmos o mestre, o Senhor. Temos aqui a prática sadia na nossa igreja, não sei se você sabe disso, do que chamamos de aconselhamento pastoral. Você sabe o que é isso? Nós temos aqui na igreja. Se você quiser ser aconselhado por um pastor, biblicamente, todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12, das 14 às 18 horas, né, pastor Rafael? Não é verdade, pastor Mandeira? Você pode ligar aqui na igreja. 3233-1100. A Raquel, recepcionista, vai atender você. Você fala assim: eu quero falar com o pastor de plantão. Você vai ser transferida para um pastor. Primeiramente, você vai falar com ele pelo telefone. Se for o caso, ele vai agendar que você vai vir aqui. Você vai entrar na sala pastoral, você vai tomar uma água, um café, e o pastor vai atender você. Aconselhamento pastoral. A Bíblia é sempre o norte que a gente usa. Nós não vamos aconselhar você em algo que eu estou vivendo. Às vezes você pode estar vivendo uma prática que eu nunca vivi, que eu não estou vivendo, mas eu vou buscar nas Escrituras, na Palavra de Deus. Por que na Bíblia? Porque ela é a nossa única regra de fé. E é nela que nós devemos conduzir as verdades, né, que estão latentes nela. A Bíblia, você sabia, ela é inerrante, ela não contém erros. Ela é infalível. E ela é suficiente. 3 características relevantes das Escrituras. Como Davi escreveu no Salmo 119, que é um tributo às Escrituras. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Talvez você está andando em trevas, está tudo escuro na sua frente. A palavra de Deus vai ser um farol que vai iluminar a sua vida e fazê-lo enxergar tudo aquilo que você não tem visto. Neste salmo, o próprio Davi diz, sabe o quê? Verso 18: desvenda os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Olha que coisa mais linda. Então Deus usa aqui os nossos pastores para que eu e você sejamos aconselhados. Mas não são poucos os casos, irmãos amados, que os pastores aconselham as pessoas, e elas, ao serem orientadas pela palavra, elas acabam simplesmente por ignorar. Entra por um ouvido, sai pelo outro. E ao ignorar de forma negligente, ela vai seguir os seus próprios anseios. Vai querer resolver os seus problemas
à sua maneira. Então ela vai se utilizar de seus recursos para vencer talvez aquela dificuldade. Mas infelizmente, em todos os casos que a gente vê, essa pessoa vai de mal a pior. E o seu último estado fica pior do que aquele primeiro. Então, meu irmão, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Olha aí. Ela é cortante como uma espada de 2 gumes. Você sabia? Olha, ela mesmo diz que ela é apta para discernir alma e espírito, juntas e medulas, a fim de que o homem, a mulher de Deus, sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Olha o poder que tem a palavra de Deus. Então, um discípulo de Cristo, ele retém os seus ensinamentos e ele vive por eles. Não é somente um ouvinte assíduo, mas um praticante piedoso, que escuta as verdades e as propaga até para aqueles que estão à sua volta. Sua família, no seio da sua casa, lá no seu trabalho. O texto lido por nós, irmãos, nos expõe 2 fundamentos aqui. Um prudente e um imprudente. Eu quero ver com você juntos aqui algumas verdades que estão nesse texto, para juntos eu e você tirarmos aplicações para a nossa vida. A palavra de Deus tem que falar conosco. Então nós vamos tirar juntos aqui algumas aplicações. A primeira delas é o seguinte: da boca para fora, se você é um cristão de mentira, será que acho que você colocou o slide errado aí, meu amado. Um slide amarelo aí. Isso aí. Será que você é fake? Será que você é um cristão de verdade ou será que você é um cristão de mentira? Se você chama Jesus de Senhor, Senhor, e não faz o que Ele te manda, veja só, irmãos, todo discípulo segue um mestre e deseja aprender. Ser igual a Ele, para ser um discípulo de Cristo, é preciso viver as verdades que Ele ensina. É muito comum nós tratarmos as pessoas que se mostram adeptas do Evangelho. Veja isso, preste atenção aqui. Elas têm até a aparência de um discípulo, mas com o passar do tempo você vai percebendo que ela é só um simpatizante do Evangelho. Ela gosta. Sabe aquela pessoa, eu gosto tanto daquela igreja, né? Como é bacana aqueles irmãos, recebe a gente no estacionamento, sabe, é um cristão fake, né? Você quer ver um exemplo disso na Bíblia? Você já ouviu falar do rei Herodes Antipas? Lá em Marcos, capítulo 6, é narrado um pouco da história desse homem. Você conhece ele? É aquele que mandou decapitar João. Herodes tinha tomado a mulher do próprio irmão, a cunhada dele, esposa de Filipe, seu irmão. Ele tomou a mulher do Filipe e levou ela para morar com ele dentro do palácio. Eles viviam um adultério velado. E João condenava a prática. Não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. A mulher do seu irmão. Vou falar mulher aqui que fica feio. Não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. Você é um adúltero. Herodes, como um bom banana que ele era, temia a mulher, que ela fosse embora de casa, fosse trocar ele por outro, que nem ela trocou o irmão dele. O que ele fez? Ele não queria matar João, porque o desejo da mulher dele, que antes era cunhada, agora era mulher, era que ele matasse João. Então, como ele temia João, que João era profeta, o que ele fez? Prendeu João. Falou, pelo menos lá no cárcere, ele pode falar para meia dúzia lá, que eu sou um adulto, mas matar ele eu não vou. Então, ele fica caladinho lá, é melhor para ele. Então, irmãos, a Bíblia diz que a Herodias, a mulher desse homem, organizou uma festa bem bacana de aniversário para ele. E chamou todos os amigos do Herodes. Fez uma festança, bastante vinho, e ela armou uma cilada para Herodes. Fez a filha Salomé dançar na frente dele, para que ele se alegrasse. E ela disse assim, olha, ele vai ficar alegre, aí ele vai te conceder um pedido. E aí você vai pedir o que eu vou te mandar. Você conhece a história. A menina dançou, ele se alegrou e falou assim, diante de todos aqui que estão, você pode pedir metade do reino que eu vou dar para você. Olha só, o rei, diante de seus convivas, todo mundo junto. A menina
chegou para ele, no pé da orelha dele, e falou o seguinte: eu quero num prato a cabeça de João. Acho que Herodes tremeu as pernas na hora, mas ele não podia desfazer aquilo que ele havia prometido. O que é interessante desse texto, se você for ler lá, Marcos capítulo 6, diz este texto, a partir do verso 14, que Herodes gostava de ouvir João. Olha que coisa, ele gostava. O homem estava preso lá embaixo, ele mandava um WhatsApp lá para o carcereiro. Falava assim, ó, traz João aqui que eu quero ouvir ele. Aí acho que Herodes sentava, né? Aquela cadeira macia, devia ser uma cadeira boa, né? O rei, né, pastor Ademir? Aí ele sentava e falava assim para o João: prega para mim aí. Aí o João amassava ele, pegava, apertava Herodes, e o texto diz que ele ouvia João de boa mente. Ele ficava perplexo, lê lá, você vai ver. Ficava perplexo, falava: meu Deus, como que esse homem prega desse jeito? Um homem que come gafanhoto, mel silvestre, olha o jeito que ele se vestia, como é que ele fala com essa autoridade? Com uma ousadia, um poder de Deus desse jeito? Que é esse homem? E Herodes ficava perplexo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nunca mudou. Morreu comido de bicho adúltero. Sabe aquele simpatizante? Gostava de ouvir. Sabe, gostava. Ele temia João, mas sabia que o cara era profeta, guardava ele lá, mas gostava de ouvir, ficava perplexo. Mas só ouvia. Um fake, um boca para fora. A palavra batia no coração dele, ele sabia que ele estava errado, mas ele, ó, que nada, a mulher já está aqui mesmo, estou tranquilo. Sabe, irmãos, talvez eu estou falando aqui alguns Herodes aqui nessa noite. É ruim ser Herodes. Você talvez é um simpatizante, você gosta de ouvir os pastores pregar, né? Você gosta. Nosso pastor Jefferson, né? Tem um vozeirão, né, pastor? Oh, pastor Jefferson, né? O Emerson, nosso pastor Emerson, né? Quando ele põe aquela televisão aqui, sabe quando ele põe a televisão? Ainda bem que ele não está aqui, senão ele ia ficar bravo. O Emerson, nossa, como que eles falam bonito, né? Pastor Ademir, né? Pastor Ademir, selo presbiteriano, né? De pastor Rafa, pastor Vanderli. Você gosta, você vem aqui e fala: eu gosto de ouvir, essa igreja é bonita. Quando eu chego lá no estacionamento, rapaz, você não acredita, as pessoas vêm receber você no carro. Tem uma plaquinha de boa-vinda, se você for visitante, tem até um lugar VIP para você pôr seu carro. Você chega lá naquela igreja, eles têm um lugar preparado, você desce lá, você toma cappuccino, você toma suco, você tem pão de queijo, tem bolacha, eles te dão presente. Rapaz, essa igreja é muito bacana, você gosta. Você vem aqui, você ouve de boa mente. Quando o sermão bate no teu coração, você fica perplexo. Fala: meu Deus, eu nunca ouvi isso. Senhor amado, como que ele falou bonito. Mas eu lamento dizer para você, se você vive isso, você é fake. Se a palavra não está transformando você, não está, você está vivendo de vento. Porque o fake está na moda aí, né? É facada fake, agora tem tiro fake também. Você sabe o que eu estou falando. Está na moda esse negócio de fake. Então você toma cuidado. Você tem que ser um ouvinte, você tem que praticar as verdades. Porque um discípulo é uma coisa, um seguidor é outra coisa. Então, meus irmãos, para a gente ir remando, você só vai reconhecer um cara que não é fake, sabe, com uma palavrinha boa para você anotar aí: renúncia. Na sala 3 agora, muitos irmãos estão sendo ministrados exatamente sobre esse tema. Veja, Provérbios 28:13, anota esse texto aí. Se alguém encobre a sua transgressão, jamais vai prosperar. Mas os que confessam e deixam, alcançam misericórdia. Qual que é seu pecado? Não me interessa qual é. Se você confessar e abandonar, a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Está recebendo essa palavra? Está comigo? Ele te purifica, você fica novo. Presta atenção. Quando ele fala te purificar, você fica alvo, branco como a neve. Deus purifica você.
Então, renunciar é uma marca latente de alguém que é discípulo. É a renúncia. Por mais que você negue, o caráter de Cristo está impregnado em você. Você quer ver uma coisa? Você lembra quando Jesus estava para ser crucificado? Pedro já estava sabendo que ele ia negar 3 vezes. Pedro está andando que nem barata tonta, de um lado para o outro lá. Alguém chega para ele e fala assim: você é um deles, eu vi você andando com ele. Que eu não sei quem que é esse homem, você está maluco, eu nunca vi essa pessoa. Foi para o outro lado, a pessoa falou: eu vi você no meio deles também. Você é um discípulo? Nunca vi esse homem. O texto diz que ele chegava a praguejar contra a pessoa que acusava que ele era discípulo. Uma mulher, a última, olha para ele e fala assim: ó, o teu modo de falar denuncia você. Você é crente. Será que quando você abre a boca, as pessoas olham para você e falam: você é crente? Ou será que quando você fala, você mata as pessoas? Por mais que Pedro negasse, ele não era fake. O caráter de Deus está dentro dele. Cuidado quando você abre a boca. Você quer ver uma coisa, meus amados? Jesus falou isso. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Deixa eu te falar para você, não é fácil. Eu não vou vender um sonho de padaria para você aqui não. Não é fácil. Negar-se a si mesmo não é para qualquer um não. Só para quem é discípulo. Se você é seguidor, o pastor Hermes citou um texto aqui. Jesus uma vez deu um duro discurso, João capítulo 6. Ele falou assim, ó, o pai de vocês comia maná no deserto, mas eles tinham fome. Eles guardavam um pouquinho do maná para outro dia, quando eles iam ver, o pão estava tudo mofado. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você está louco? Esse cara está pregando para nós aqui, como é que chama? Antropofagia, né, pastor? Comer carne humana, ele quer que a gente come um pedaço dele. Esse cara não entendeu nada. Jesus dá um duro discurso. A Bíblia diz que muitos dos que o seguiam abandonaram. E ele olha para os seus discípulos. Um discípulo nunca abandona o seu mestre. E ele olha para eles e fala assim: vocês querem ir com eles também? Pedro se levanta e diz: para onde eu vou? Para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Onde você tem andado? Onde você tem andado, meu irmão? Quem quiser vir após, negue-se a si mesmo. Já estou crucificado com Cristo. A vida que eu vivia na carne, agora eu vivo na fé, no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Um discípulo abdica, ele renuncia. Com isso eu quero chamar o segundo ponto aqui. Porque se você é um discípulo, se você não é um discípulo, você não tem base, você não tem fundamento, você não tem estrutura. E sem fundamento, daqui eu tirei meu texto: a sua casa vai cair. Agora você pode pôr aquela lá, meu brother. Põe aí, agora a sua casa cai. Se você não tiver, cai. Qual que é o fundamento, pastor? O texto diz aqui, ó, e arrojando-se o rio contra ela, verso 49, logo desabou, foi grande a sua ruína. Jesus está falando aqui de fundamento, de estrutura, sustentação, para que em tempos de adversidade, aquela casa suporte a intempérie e permaneça em pé, mantendo assim em segurança os que habitam nela. Não se engane, irmãos, se você tem ouvido fundamentos de uma vida cristã sadia, obedeça. Obedeça, para que você, diante das adversidades, você possa suportar. Esse fundamento, essa estrutura, essa sustentação de que eu me refiro, nada mais é do que a palavra. Se você não tiver a palavra, você vai cair. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Foi levado pelo Espírito, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E o diabo olhou para Jesus, depois de muito tempo, 40 dias e 40 noites sem comer,
Às vezes a gente pede aqui para você fazer um jejum aí de 10 horas, né? Você não aguenta. É difícil, né, irmão? Pastor, mas pode chupar uma bala, um house? Tem um problema aqui na... Pastor, eu tenho que tomar remédio. Não posso. Tudo bem, meu irmão. Você pode tomar remédio, tudo bem. 40 dias e 40 noites. O diabo olhou para ele e falou assim: se você é mesmo filho de Deus, transforma em pães essas pedras e sacia sua fome. O que ele responde? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Do que você tem vivido? Você está obeso, com pressão alta, comendo pão, fermento, farinha branca, bolacha, tomando coca. Fecha a boca. Nem só de pão, meu irmão, viverá o homem. É a palavra que sustenta a mim e a você, senão, a casa cai. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja. Isso que o pastor Hermes falou aqui. Nossa igreja é uma igreja bíblica. Uma igreja que prega a palavra de verdade, tem curso. Os irmãos estão aprendendo ali agora. Estão lá na integração, daqui uns dias nós vamos abrir curso de novo, para você aprender, para você crescer na fé, para você ser abençoado. Vou falar 2 frases aqui do reverendo Hernandes Dias Lopes, para você anotar aí. Olha o que ele fala. Onde não se prega a palavra de Deus, não se tem o Deus da palavra. Onde a Bíblia não tem voz, não empreste seus ouvidos. Quem que você está ouvindo aí, meu irmão? Uma igreja verdadeira, ela é bíblica. Ela discerne muito bem seus sacramentos, batismo, a ceia. Você pode ver que foi recebido quanto? 250 e quanto? Pastor, mais 253 pessoas. Por quê? Foram aptas, passaram pelas etapas, foram recebidos aqui. O batismo, a ceia, quando é celebrada. A presença real, o sacramento, é ensinado para você. E uma igreja bíblica, irmão, ela tem disciplina. Agora você vai ver se a sua casa vai cair ou não. Agora vai ficar difícil. Não são poucos os casos, irmãos, que nós vemos na internet. Você que gosta do Instagram, né, do TikTok, né? Eu vejo uns aí que eu falo, meu pai, não é verdade isso aí, não. Pessoas que têm negligenciado a Bíblia, preterido seus argumentos para ensinar outras coisas na internet, hein? Vou. Eu tenho visto até pastor na internet, viu, pastor Ademir? Pastor na internet, fazendo vídeo, ensinando passos para as pessoas prosperar, ficar rica. Dizendo que está na mente o segredo para você ficar rico. Pode estar na mente, mas na Bíblia não tem nada disso. Deixa eu te falar uma coisa. O Evangelho fala de salvação, dentre tantas outras coisas, mas a mais importante é salvação. Reino de Deus, arrependimento, confissão de seu pecado. Você quer ser rico? Estuda e trabalha. Estou cansado de ver, e eu vou falar para você, eu olho lá nas curtidas, vocês estão curtindo os posts. Eu vejo, irmão, não me engana não. Eu vejo seu nome lá, fulano curtiu esse daqui. Falou, pai amado. Outro pastor, bastante, já vou voltar nesse ponto aí, mas tem outro pastor bastante, não vou falar o nome dele não vou falar. Ele soltou num Reels, é assim que fala? Um Reels do Instagram esses dias, uma parte do sermão dele, ele estava pregando, ele cortou uma parte do sermão, olha o que ele escreveu. Se você tem opção sexual duvidosa, e foi excluído da sua casa e da sua igreja, essa igreja aqui é seu lugar, sinta-se acolhido pelos braços de Jesus. Irmão, isso não é condizente com o Evangelho. Se você não menciona que a mesma graça que salva uma pessoa, ela muda, isso não é bíblico. Deus transforma as pessoas. Esse pastor omite isso para receber gente lá. Pode ser o mais vil pecador, irmãos. Ele vai ser transformado pela palavra, pelas verdades,
pelos fundamentos, porque senão vai ruir, vai bater o vento, a chuva e a casa vai cair. O Bonhoeffer, um grande teólogo, escreveu um clássico para você ler quando chegar na tua casa, chama Discipulado. Pastor Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu assim, ó: não poderia ser diferente. Na posse da graça barata é o que ele chama de uma graça que salva, mas não muda ninguém. Não poderia ser diferente. Na posse da graça barata, o ser humano fraco e iludido se sente forte, quando na verdade perdeu a força para a obediência e para o discipulado. A falta de fé alimenta-se dessa graça, porque deseja persistir na desobediência. Quer ser um rebelde. Quando Samuel falou para Saul, Saul, você vai contra ele, você mata todo mundo. Aquele povo lá segurou Israel quando ele subia do Egito. Eu quero que você mata todo mundo. Você está ouvindo, Saul? Deus manda falar para você vai matar todo mundo lá. Aqueles amalequitas, filho de Belial, filho do capeta. Você acaba com eles. Deu a ordem. Vai Saul lá com o exército. Dali a pouco Samuel está sentado na porta da entrada da cidade. Ele escuta o mugido das vacas. Olha. Que safado esse Saul. Trouxe o rei vivo. Trouxe nego preso, vaca, ovelha. Samuel falou: Saul, você não entendeu o que eu falei? Não, Samuel, eu trouxe para nós sacrificar a Deus. É melhor você obedecer, Saul, do que sacrificar. Você está fazendo sacrifício em vez de obedecer? Cuidado. Quando os pastores falam para você, não vai por esse caminho aí não. Isso aí não é caminho, isso é beco sem sair, isso é viela. Você vai arrumar para a cabeça, não entra por aí. Olha lá. Olha o tamanho da casa que ficou. Cai. É melhor se obedecer, meu amado, do que se sacrificar. Eu louvo a Deus, irmãos, porque aqui nós aprendemos isso. É como Paulo fala para Timóteo, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como um obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem. Quantos livros tem a Bíblia? Quantos tem no Velho? Quantos tem no Novo? Qual é o nome dos discípulos? Vai avaliando aí, irmão. Se você maneja bem. Precisamos. Irmão, não se engane. Jesus está falando aqui que vão vir os ventos e vão se arrojar contra aquela casa. Você vai passar a prova. Vai vir luta sobre a sua vida. Não se engane. O fato de você ser um filho de Deus não imuniza você de passar por um momento difícil. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Bem-vindo ao cristianismo, meu amado. Talvez alguém vendeu para você um sonho de padaria. Eu estou abrindo o seu olho aqui. Você vai passar por um momento difícil. Você viu os testemunhos lidos aqui? A irmã foi fazer uma cirurgia lá porque ela quer ter filho. Descobriu um câncer. Em que você agarra, meu irmão, quando essa notícia má chega na sua vida? Qual que é seu sustento? Qual que é seu fundamento? Que nem um irmãozinho lá, ó, você perdeu o emprego. Mulher, filho, aluguel, boleto, IPTU, IPVA, licenciamento, seguro obrigatório, matrícula das crianças. Perdeu o emprego, meu irmão. Literalmente, daí a casa do irmão caiu. Em que você se sustenta? Qual que é seu fundamento quando a notícia ruim bate na sua porta? Uma boa edificação, meu irmão, tem um sólido fundamento. E aqui eu quero caminhar para o final dessa mensagem, porque se deixar eu falar aqui, irmão, nós vamos... Jesus é nossa rocha. Ele é o nosso fundamento. É nele que eu e você devemos nos agarrar. Não solta não, meu amado. Não solta não, filho. Cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha.
Note que Jesus está dizendo que virão enchentes. O rio se arrojará contra aquela casa. Fatalmente, eu e você vamos viver momentos assim. Teremos que ter um sólido fundamento para ficar em pé. Está na rocha, que é Ele, que é o Cristo, é o Deus Todo-Poderoso. É muito mais que só ouvir o que você ouviu aqui hoje. É você viver. Tiago, irmão de Jesus, lá no livro que ele escreve, lá no final da Bíblia. Sabia que Tiago fica no final da Bíblia? Sabia? Tem uma musiquinha que se você decorar, você vai aprender todos os livros. Quem sabe? Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. Tiago fica no fim da Bíblia. Tiago disse sobre isso. Se você é um ouvinte da palavra e não é um praticante, você é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Você ouve, você vê aquela imagem, mas quando você sai da presença do espelho, você se esquece do que viu. Irmão, guarda no coração, faça como Davi, neste Salmo 119, que é um tributo às Escrituras, verso de número 11, eu guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Jesus em João 10, 27 e 28, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu quero que você se certifique se a voz que você tem ouvido é do bom pastor. Porque em João 10, nesse texto, Jesus faz um alerta, que em muitos apriscos, há pastores que matam ovelhas, que fazem vídeos, ensinando muitas coisas, menos o que precisa dizer. Os pregadores da prosperidade estão aos montes, pastor Ademir, pastor Vanderly, fazendo lives, reels, stories, querendo ensinar que se você for um discípulo verdadeiro, você tem que prosperar, senão você é um fake. Não é isso que a Bíblia diz. Eu não sei, eu fico pensando, pastor Ademir, o que a teologia da prosperidade pensaria sobre Paulo? Ele devia ser um grande fiasco para a teologia da prosperidade. O maior pastor do cristianismo. Escuta bem aqui, irmão. O maior missionário da história, o maior plantador de igreja, o maior teólogo da igreja. Ele está preso em Roma, numa masmorra, morrendo pobre. Ele não tem herança. Ele não tem filhos. Ele está abandonado. Ele está sozinho. Ele escreve ao seu filho na fé, Timóteo: traga as minhas capas e os meus livros. Ele não tem nem roupa para vestir. Eu fico pensando como é que ele se sentia. Pô, todo mundo me abandonou. Cadê os caras? Cadê os brother? Será que ele estava triste? Será que estava frustrado, desanimado? Será que ele estava criticando as pessoas? Eu chamo a atenção sobre o que ele escreve a Timóteo, relatando como foi a vida dele. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Eu combati o bom combate. Eu guardei a carreira. Completei a fé. Note, irmãos, que os verbos estão no passado.
Ele mesmo diz que ele já está sendo entregue como libação. Ele sabe que vai morrer. Os verbos estão no passado. Ele está dizendo o seguinte: a vida para mim não foi uma vida de amenidades. Foi um combate. Não foi tranquilo, ele não teve luxo, irmãos. Paulo nunca tirou férias. Mas por tudo que ele viveu e passou, ele nunca saiu do caminho. Quantos falsos discípulos, seguidores, abandonam a fé todos os dias, diante das tribulações e das dificuldades da vida. Paulo nunca abandonou. Como é triste ver obreiros, pastores, vender seus ministérios por dinheiro, sucumbirem diante dos prazeres do mundo e esquecer-se do único fundamento. Somos discípulos ou apenas seguidores? Você ouve ou vive